companheiros, vereadores, amigos, imprensa, público, já pequeno, em função do adiantado da hora. Ainda teremos daqui a pouco a votação de duas matérias, dois projetos de lei que vão entrar hoje na pauta de votação. Tivemos na quarta-feira uma reunião aqui na casa que eu considerei muito importante, que foi uma reunião que estabeleceu os parâmetros para a votação dos projetos. Primeiro, que dispõe sobre a constituição da ouvidoria do SUS, e o segundo sobre conceder estímulos fiscais ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, fechamos esses acordos na quarta-feira. Esse Minha Casa Minha Vida nós estaremos votando em regime de urgência, senhor presidente, conforme estabelecido, em duas votações hoje, os dois, para que a gente possa hoje encaminhar isso à prefeitura e ele transformar esses projetos em lei de forma imediata, e aí a gente dá a sequência que é natural. Muitas vezes é interessante falar por último. Depois de ouvir tantos bons discursos e tantos assuntos que foram levantados nessa tribuna, a gente se põe a avaliar a real situação da nossa conduta, do nosso caminhar como vereador. Tive a oportunidade de dizer na solenidade dos 70 anos da SENEC e lembrar que há exatamente 20 anos eu já estava aqui nessa casa, em 93. E nesse período ainda fiquei fora de 2005 a 2008. 2005 a 2008. E aí a gente vai observando ao longo de todo esse tempo o interesse e a politização do município de Morada Nova, o interesse dos moranovenses e a forma politizada. Fui assim à sessão da Câmara de Limoeiro, começou às 9 horas, tinha 10 pessoas. Fui a Xeré, não tinha nenhum, não tinha uma pessoa para assistir. Depois que começou, chegaram algumas pessoas e ficaram lá. Aí nós estamos aqui transmitidos para o mundo via internet. A gente recebe quando termina a sessão lá do setor de apoio aqui da Câmara, e muito bom a gente ver agora toda essa equipe nesse apoio, mais importante ainda, a gente receber esse documento, a gente receber esse CD e poder guardar isso, como também recebemos através da presidência, através da secretaria dessa casa, recebemos os pendrives com todas as leis, viu? Já está à nossa disposição, de 1949 até agora, todas as leis. Quer dizer, em vez de a gente ficar todo o tempo pedindo cópia, a gente coloca ali no computador, que também é da Câmara Municipal e que está servindo a gente por tempo determinado, a gente coloca ali e naquele momento vai tirando as dúvidas. Por exemplo, tem projeto que chega aqui e diz, alterando a lei número tal, dia no tal. Então a gente já vai ali, faz a pesquisa, e ali, se for necessário, a gente imprime para uma maior observação. Se não, a gente faz apenas a conferência e aí dá sequência. E aí, entre os muitos assuntos aqui, eu queria, senhor presidente, senhor secretário Giovanni, agradeço se Vossa Excelência votar, eu queria pedir as informações ao secretário Mário Cléber sobre dois fatos. Primeiro, a problemática que foi gerada durante a administração do Vanderlei, a questão da alteração da matrícula. Isso está prejudicando alguns servidores, principalmente na concessão de empréstimos consignados. A Caixa Econômica tem feito objeções com relação a isso. Então, para saber o que foi que houve, como é que volta isso de forma, por que aconteceu ou como foi que aconteceu, já não adianta mais a gente discutir. Vamos resolver aqui. E o segundo, nós recebemos aqui na Câmara, no dia 30 de cada mês, a prestação de conta referente ao mês anterior. Ou seja, no dia 30 de agosto, nós recebemos a prestação de conta referente a julho. Ela chegou aí, secretário, só que não veio de novo o SAI. A pasta do SAI não veio nem junho nem julho, veio janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Não veio junho e julho, não veio. O sim foi mandado, normalmente. Então não tem esses dois. Como
nas folhas de pagamento não tem a relação nominal dos servidores. Pode ter sido apenas um erro administrativo, um erro de juntada de documento, e eu estou pedindo apenas que nesse requerimento ao doutor Mário Cleto, que é o secretário de administração, ele corrija essas 3 situações, certo? Já falamos aqui dos pareceres, já falamos dos projetos, recebi aqui os pareceres da assessoria jurídica, bem embasada a respeito dos projetos, estaremos aprovando, votando, conforme acordo feito na quarta-feira, todos esses projetos. E entrando na saúde, e o que nós temos que fazer é apenas, no assunto da Secretaria de Saúde, é apenas colaborar com o que falou o Cavalcante, com o que falou o Arildo, dizer uma coisa interessante. O governo do Estado está preparando para a realização da construção do hospital de referência do Vale do Jaguari. Então, do mesmo jeito que inauguraram em Sobral, do mesmo jeito que inauguraram em Juazeiro do Norte, da mesma forma que estão construindo em Xarubi para aquela região, aqui no Vale do Jaguari, o governo vai fazer para evitar aquelas viagens diárias até o hospital, principalmente o IJF, Hospital Geral e IJF. E serão 3 os municípios que estarão disputando para receber esse hospital: Morada Nova, Limoeiro e Russas. Certo? Foi não. Você tem uma parte ao doutor Marcelo. Só para complementar, seria importante, já que esse hospital está sendo projetado para ser construído no Vale do Jaguari, tomara que venha, eu acho que tanto faz ele ser construído em Morada Nova, em Russas ou Limoeiro. O importante é que ele seja estratégico e que sirva aos 3 municípios. Não que seja necessariamente em Limoeiro, ou em Russas, ou em Morada Nova, mas que ele vá trazer o benefício para toda o Vale do Jaguari. Só um detalhe. Me permita também, Vou ouvir o vereador Giovanni, com todo respeito. Eu vejo que esse hospital regional que o governo quer implantar, e Vossa Excelência toca nesse assunto importantíssimo, porque quando se fala em saúde, mexe com todos nós. Eu não tenho plano de saúde, não tenho. Estou vereador e eu sou atendido pelo SUS. Eu e minha família, não tenho plano. Uma questão de observação, e eu já ouvi em emissora de rádios locais como o Limoeiro, que um ponto estratégico que poderia ser feito ali próximo ali a Danças, ali próximo Espinho, entre Morada Nova, Limoeiro e Russas, mais perto da minha futura cidade Vazante. Mas na verdade seria um ponto ideal, se caso aí os municípios têm que realmente, os prefeitos, prefeito de Limoeiro, prefeito de Morada Nova, prefeito de Russas tem que entrar em num bom senso, um local ali que é próximo à BR, a ICS, uma facilidade muito grande. Então, na verdade, era essa observação que eu queria tocar nesse assunto. Olha, tanto o doutor Marcelo como o vereador Giovanni apenas anteciparam aquilo que eu ia falar. E dá gosto a gente entender, e essa Câmara está dando alguns passos, e passos grandes, e passos largos, para que a gente passe a ter, além da disputa que é natural e salutar dos grupos políticos, a gente passe a ter bandeiras da Câmara Municipal em que todos nós, 15 representantes, tenhamos a condição de dizer: isso aqui é uma luta da Câmara, ela ultrapassa a questão política, ela ultrapassa a questão partidária, ela está no interesse da população. E aí eu estou levantando esse assunto inicialmente, senhor presidente, para que Vossa Excelência já mantenha contato com os presidentes das câmaras dos bairros de Russas e Limoeiro, para que o Vale do Jaguari como um todo, e aí a gente inclui a Câmara Municipal de Tabuleiro, a de Xeré e São João, que forma esse conjunto de Itaiçaba e de Palhano, para que a gente possa vislumbrar, analisar a importância que tem a união desses presidentes de Câmara, a união dessas casas legislativas em prol
percentual do que é importante para o nosso vale. O projeto sai, porque como o governador do estado determinou que no mandato dele ele construiria as escolas de ensino profissionalizante e já chegaram a 100, ele também determinou que construiria os hospitais regionais, os hospitais de referência, para diminuir as viagens para Fortaleza. O de Sobral está inaugurado, festa bonita, com a Ivete Sangalo, deu muita confusão, mas foi. Juazeiro do Norte está inaugurado. O de Xerambim está bem adiantado, e ele é exatamente ao lado da serra, da estrada do algodão. Para quê? Para facilidade do acesso das pessoas. E agora, eu tive uma conversa com ele na quarta-feira, e conversando com o Paulo Duarte, ele já colocava a sinalização de que o próximo, e aí é onde a classe política tem que trabalhar, é aí onde nós temos que dignificar o nosso mandato, é aí onde você vai tirar esse peso que eu também sinto e que muitas vezes eu pude observar. É você estar fazendo algo, é você participar de algo, é você incrementar, ou pelo menos implementar o povo, ou mostrar às pessoas que nós estamos trabalhando, e todo dia. Não é só no varejo não, aquele atendimentozinho que você faz, que chega na sua casa à noite, que chega na sua casa pela manhã, que lhe procura no meio-dia, que o telefone não para. É sim a gente ter a condição de apoiar projetos importantes. E aí o segundo projeto, a segunda ação, e eu vou repetir aquele discurso que eu já fiz aqui nessa tribuna. Se nós, doutor Cavalcante, se nós, Roberto Menezes, nesse mandato, conseguirmos resolver a questão da previdência do município, nós estaremos dando um grande passo para dignificar um mandato inteiro. Pode ter certeza disso. E aqui eu vi, via internet, é interessante. No dia 21 de agosto, vereador presidente, o prefeito de Morada Nova assinou um termo de ajuste de conduta lá no Ministério Público para ainda esse ano, são as condições, a realização do concurso público. E isso é fundamental. Isso é fundamental para que, depois de terminado em 60 dias, a gente possa suprir todo o grosso. Só vigias deve ser aí uns 100. Só para vigia. Nós não temos. Nós não temos. Só a educação tem praticamente 50 escolas. E os outros prédios públicos, Cavalcante, no mínimo 100 vagas para vigia, Cavalcante. No mínimo 100. Então, nós vamos ter que readequar, vamos ter que estudar. Quantos professores nós precisamos numa área fundamental, a área do ensino às crianças, a pedagogia? E nós temos pedagogos em grande quantidade, loucos para trabalhar e principalmente para participar da administração. Porque ele vai ter consciência, é aquela alegria de quando você recebe o seu documento, o seu diploma legal de funcionário, de servidor, você diz: está aqui a minha garantia. Aqui eu vou trabalhar diariamente, mas quando eu chegar no meu tempo, eu vou me aposentar. E aí essas pessoas estão pensando assim: e agora o que é que eu faço? Porque estão preocupadas como nós, Edinho, com a questão da previdência do município. Então é esse outro assunto que eu coloco claramente. Porque nós sabemos que o governo federal, ele emite, através do Banco Central, ele emite dinheiro. Ele tem a casa da moeda, ele pode emitir recursos. Mas o município não. O município, ele é um ente junto com o Estado e com a União, com uma pequena diferença. Ele é um mero recebedor. E no município como o nosso, em que a dificuldade é muito grande, e é um município que a gente tem que dizer isso, é um município pobre, nós não temos a arrecadação principal, que é o ISS, tem uma quantidade grande de ICMS, os impostos do município são muito poucos, precisava também rever essa planta do nosso município, essa estrutura para que a gente melhorasse a própria arrecadação do município. Então eu levei rapidamente aqui esses assuntos para colocar a satisfação. Pois não. Claro, Jorge. Claro. Voltando à questão do hospital de referência, eu acredito que nós temos, viu, doutor Nassar, que brigarmos para que esse hospital seja mais próximo da Morada Nova possível.
certo? Para que a nossa população não precise se dirigir a outro município mais distante. Porque se nós clicarmos para fazer para cá, com certeza é muito melhor do que deixarmos acontecer e ir para Limoeiro, porque aí nós temos que se deslocar 20 e poucos quilômetros, né? E entrando aqui, como frisou o Giovanni, próximo, as pessoas não vão nem precisar, vai no seu próprio veículo, né? Vai na sua própria moto, se precisar alugar um carro, alugaria. Mas vamos brigar para que ele venha para morar no nosso. Brigar mesmo. Fazer com que a gente funcione nesse tempo. E dizer, Ilmar, que eu também já ganhei do ex. Sabendo que hoje nós estamos incorporados todos os 15 vereadores na questão do IPREM, já me alivia muito. E tenho certeza que a todos, e como o presidente falou, essa é a hora de resolver o problema, vamos também nos emanar todos os vereadores para que todas as questões trazidas a esse plenário, seja, presidente, da mesma forma. Vamos resolver, vamos cortar totalmente essas discussões, às vezes, como o presidente costuma dizer, inúteis, né? Vamos cortar e vamos fazer com que se cumpra as leis, né? Que essa casa possa fazer com que a gente possa resolver todos os problemas. Não, muitas vezes discutir A, B e C. Vamos nos unir e tentar fazer isso. E vamos lutar pelo hospital de referência na Morada do Norte. Ok, só, vereador Jorge, só Não. o que nós poderemos já fazer, a partir dessa semana, podia até pedir a colaboração dos colegas, de antemão vamos marcar a reunião sexta e quarta-feira, que aí vem o Biplay, e ao mesmo tempo nós já ligaríamos aqui na presidência para as outras presidências de Câmara do Vale. O que é que eu acho que vai acontecer? Vai haver um consenso geral de todos os presidentes, de todos os prefeitos, que vai ser na dança. É isso que eu estou vendo. Porque a Lúcia tem um transporte, não concorda por lá. Serrão Jaguari vem, Tabuleiro vem, Quixeré vem, Limoeiro vem, Provenora vai, Russas vem. Então, um local que adequa a toda uma região, que eu acho que vai ser um ponto estratégico bem próximo, 23 quilômetros para lá. Quer dizer, mas se ele houvesse consenso, é até mais fácil o próprio governador resolver logo. Porque ele não fica briga. Porque ele diz, não, já que tem consenso de todo mundo, nós iremos fazer ali. Então nós vamos aproveitar, quarta-feira, eu vou pedir a secretária para ficar com os telefones prontos. Todos iremos já ligar, aproveitando a reunião de quarta-feira, porque os jogadores estarão aqui, já iremos nesse trabalho, que eu tenho certeza que a possibilidade de consenso é grande. Porque se a gente for puxar para cá, puxa para lá, Limoeiro puxa para lá, Mononó pode ser um local adequado para Mononó, mas é para, por exemplo, para São Santos, né? Então nós temos que ver o consenso, porque já que é regional, é o mesmo caso de Russa personal. Então, tenho certeza que a partir de quarta-feira nós estaremos trabalhando sobre isso. Obrigado, Sérgio Papá. Eu agradeço ao vereador Jorge Brito e quero colocar o seguinte: quando você soma em números fechados, Morada Nova, Limoeiro, Russas, São João, Quixeré e Tabuleiro, você tem 300 mil habitantes. Você tem 300 mil pessoas. E esse aqui, ainda você lembrar de Alto Santo, lembrar de Iracema e de Hereré. Você está num ponto aqui distante aos municípios, é interessante. De São João até aquele ponto, que seria exatamente aqui no Triângulo de Morada Nova, você teria em torno de 15 quilômetros. De Limoeiro você teria 10. De Quixeré você teria 25. De Morada Nova aproximadamente 25. De Russas aproximadamente 25. Então, se nós conseguirmos, Jorge, juntos, tentar fechar essa questão, porque Xarapuí levou quase um ano na disputa com Xadá e com Canidé para saber o que seria o hospital. Então houve reuniões, foi disputa, foi no COF, foi muita confusão. Então, se a gente conseguisse sentar e fechar para que a gente tivesse um ponto importante que seria muito valioso, então nós teríamos essa vantagem. De qualquer forma, nós estaríamos também, Roberto, criando uma outra área de crescimento dentro do Vale. Evidentemente, quando você está ao lado de um grande hospital, os profissionais que vão estar, eles vão escolher. Alguns vão ficar aqui em Morada Nova por alguma relação, outros vão morar em Limoeiro, outros vão morar em Russas e assim por diante. E ali naquele ponto, ao redor, nós teremos o quê? Construção de casas, começar a ampliar, a
participação da área, o comércio, todo o instituto. Então eu queria levantar essa questão para a gente começar a discutir e pensar sobre isso. Um abraço grande e tá bom, gente.